Bom, em relação ao tema aqui, eu penso em adjuvantes englobando tudo, tá bom? Coadjuvantes, eu penso também em herbicidas, fungicidas já pronto, porque muitas vezes o produtor ele pega o nosso biológico e faz o quê? Ele quer colocar o herbicida junto, quer colocar o fungicida, e eles perguntam, e aí? Vamos lá? Vamos. A gente faz os testes, a gente vê qual é a compatibilidade disso tudo. Então, eu penso na formulação, que eu fiz toda a minha especialização aqui na Unesp, e a nossa preocupação era formular, mas era também trazer uma resposta imediata para o produtor quando não se tem uma formulação já pronta e ele quer compatibilizar isso em campo. Em relação às tecnologias de biológicos, o que nós temos são organismos vivos, que são os inimigos naturais, e aí três grandes classes, que são os predadores, os parasitóides e os micro-organismos. Eu vou focar aqui nos micro-organismos, tá? Em especial em fungos, que eu trabalhei durante quase 16 anos, estou trabalhando com isso. Essa parte de bactéria e vírus, nos últimos 2, 3 anos, eu também estou trabalhando um pouco com essa parte da formulação, então tem alguns testes aí, mas a minha experiência maior é com fungo, e não foge muito disso essa questão para bactérias e vírus também. Então, esses três principais fungos aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar: Metarrhiza anisopli, Beauveria baciana e Trichoderma. SP não, ali, me desculpem, SPP, né, que são várias espécies dentro desse gênero. São muito utilizados, o metarrísio desde a década de 70 no Nordeste brasileiro, ele vem sendo utilizado. Trichoderma é um dos mais usados entre eles. E o controle deles é o quê? Cigarrinha da cana-de-açúcar, cigarrinha das pastagens, Beauveria baciana. Aqui eu não coloquei, mas para mosca branca tem sido muito usado. E Trichoderma, ele é um hiperparasita, então no solo ele ajuda muito nessa questão de controle de doenças. Acontece que a produção deles é basicamente artesanal, a gente fala assim, em comparação com tudo que a gente tem hoje no mercado, né? Então eu vou explicar para vocês rapidamente como é que funciona isso. A gente tem uma matriz e o substrato de crescimento hoje aqui no Brasil é o arroz. O arroz que nós comemos, o fungo também come. Ele cresce basicamente nesse arroz. O mercado mundial não está diferente disso. Nos Estados Unidos eles usam milho, na Europa estão usando trigo. Então o processo é esse, bem artesanal, a gente diz assim, coloca a matriz para crescer no arroz, 7, 10 dias colonizado, tem uma fase aqui que é a secagem, porque precisa ser tirado a umidade desse conídeo, para ele não germinar antes do tempo, porque ele precisa germinar lá no campo para dar o efeito que a gente espera dele. O que acontece? Então ele é secado, ocorre aqui a extração dele, então você tem aqui o nosso ingrediente ativo. Eu não gosto de falar de esporo fúngico, eu falo de conídeo, porque esporo te dá a impressão de bactéria. E bactéria esporulante é uma bactéria resistente, o fungo não é resistente. É uma estrutura simplesmente que ele lança para poder sobreviver no ambiente. Então ele é extremamente sensível e esse aqui é o meu ingrediente ativo, que eu preciso tentar formular. O que a gente tem até então é o quê? Isso aqui. Acontece que a maioria das formulações hoje de fungos no mercado ocorre a moagem do arroz com o ingrediente ativo e é isso que é aplicado, tá? Então a gente fala formulação de fungo, formulação WP, é isso aqui, é arroz moído. E aí lá na calda, muitas vezes colocam um surfactante, um espalhante e aplica ele. Então a ideia seria melhorar isso aqui, transformar isso num produto. As fases de produção, então, pode ser em produção em meio líquido, produção sólida e produção bifásica. Então, eles produzem em meio líquido e depois inoculam no arroz. Simplesmente, a passagem é pelo arroz e muitas empresas veem a melhor forma de secagem, de extração, mas não foge disso. Bom, vamos falar, então, qual o benefício, qual a parte positiva e negativa disso. Ele tem uma ampla variabilidade genética, eu digo isso em termos de micro-organismo, tá? Não tem esse problema de resistência que os químicos trazem. Então é por isso que está sendo muito investido nos micro-organismos hoje em dia. Especificidade de hospedeiro, disseminação horizontal, água, vento, animal, leva os esporos dele, uma vez que eles habitam o solo, eles são, já se a gente pegar uma amostra de solo, a gente consegue retirar esses micro-organismos de lá.
A penetração dele é via tegumento, no caso dos fungos, tá? Não bactéria e vírus. Poluição ambiental, solo, água, animal, não tem poluição. Porque a faixa de atuação dele é abaixo de 30 graus, então, para termófilos não tem problema nenhum. Nossa temperatura corpórea simplesmente inativa eles. Por outro lado, ele é um micro-organismo vivo e extremamente sensível. Então, tem aqui a sensibilidade à radiação solar, sensibilidade a altas temperaturas, e quando eu falo altas, acima de 30, 32 graus. Sensibilidade a químicas, agrotóxicos, adjuvantes, e é um conídeo, como eu já disse. Então, não é um esporo de resistência, é uma estrutura reprodutiva. Bom, então nosso desafio é esse, né? Pegar esse ingrediente ativo, formular, fazer ele se transformar num produto que dê uma estabilidade para o nosso biológico, em termos de vida de prateleira, principalmente, facilidade de manuseio, porque isso aqui hoje, ele ainda é jogado na forma de grãos de arroz na agricultura, mas também teve uma época em que eles faziam uma pré-lavagem desse material, depois coavam em peneira e coavam também em pano para não dar entupimento de pulverizador. E mesmo esse ingrediente aqui, quando ele é moído com o arroz, o que acontece? Muitas vezes forma aquela papa devido ao amido e dá o entupimento de bomba também. Então, o que acontece? A facilidade no manuseio, transformar isso num produto, teria um grande benefício. E o incremento aqui, em termos de aplicação na praga-alvo, né? Então, surge a necessidade de formular ele colocando aqui alguns adjuvantes ou coadjuvantes, eu não sei como vocês classificariam o fotoprotetor. Eu acho que um coadjuvante, talvez, colocar ele no nosso biológico para poder dar ele algo a mais. Bom, assim como tem vários tipos de formulação, a gente já trabalhou com óleo, com pó e tem as formulações especiais. No caso, já trabalhei muito com pértice de alginato, que é a liberação mais lenta, né? E essa questão da toxicidade, como é que a gente faz para ver um efeito tóxico no micro-organismo? Tem algumas coisas básicas em termos de avaliação que é feito em laboratório, que é necessário ser feito em laboratório. Então, esses 3 parâmetros aqui é muito importante eles serem avaliados quando você quer compatibilizar um fungo com um produto, que é a germinação, o crescimento radial e a esporulação. Por quê? Aquele conídeo fúngico ali, ele vai germinar em algumas horas. Eu uso como parâmetro 17 horas, depende também do gênero e da espécie do fungo. Depois, o crescimento radial, o potencial que ele tem de crescer, e esporular, que é para formar novos conídeos e está ali no ambiente, disposto a encontrar, então, a praga-alvo. Então, isso aqui é uma metodologia simples, que tem na maioria das teses e dissertações de mestrado, doutorado aí, e foi publicado já em alguns artigos científicos. Então, se chama índice biológico, e é muito usado por algumas empresas, eu sei também, que faz a compatibilidade com agrotóxicos. Então, pega um herbicida, um fungicida nas doses recomendadas de campo, coloca aí nesse índice biológico, ele vai te dar um padrão do crescimento vegetativo, da esporulação e da germinação, e ele te dá um efeito tóxico desse produto. Então, eu acabei usando isso também para selecionar um espalhante, um inerte, tudo que eu precisava para trazer para a formulação. E aí que a gente, às vezes, precisa criar alguns testes específicos nessa parte, porque as normas da ABNT, elas são bem claras para agrotóxicos, mas como a norma, a questão dos biológicos entra em agrotóxicos e afins, essas normas da ABNT não são muito aplicáveis, elas estão sendo ainda elaboradas, eu tenho fé que da melhor maneira possível para ajudar a gente, tá? Então, assim, a gente criava em laboratório alguns testes, teste, por exemplo, com fotoproteção, para eu ver como isso funcionava, teste com emulsificantes, então a gente ia fazendo uns testes, adaptando isso para a nossa necessidade. Aqui, só para vocês terem uma ideia disso que eu mostrei para vocês, foi um teste com um produto. Aqui é um nonfenil e aqui é um siliconado. O pessoal falou aí, eu excluí aqui o nome, mas tudo bem. O que aconteceu? As dosagens aqui mínimas, mesmo as dosagens mínimas aqui, se você vê a questão da germinação do fungo, está tudo ok.
Mas isso às vezes é explicado porque o conídeo ele traz uma reserva nutricional. E aqui depois o crescimento radial e a esporulação foi lá embaixo, tá vendo? Não houve esporulação, o crescimento radial foi comprometido. E aí, jogando naquele índice biológico que eu falei para vocês, deu aqui como compatível apenas 2 concentrações de cauda, e moderadamente tóxico e tóxico todas as outras, em concentrações bem pequenas. Esse que é o nosso desafio, a nossa dificuldade, porque às vezes você vê um emulsificante que ele é usado de 1 a 7%, e às vezes eu não consigo usar nem 0,5% dele, porque ele simplesmente mata o meu fungo. Então essa é a nossa dificuldade, é garimpar um produto para compatibilizar e para conseguir então fazer uma formulação. Bom, aqui num caso mais específico, foi feito então todo o índice biológico para um protetor solar. O protetor solar, a faixa de ação dele para uso era de 7 a 14%. Eu pude colocar só 0,5% ou 0,1%, paciência, a gente acabou usando assim mesmo. Nós usamos um equipamento aqui da faculdade mesmo, ali do professor Alex, da Faculdade de Cultura. Esses testes foram desenvolvidos em 2014 e 2015, depois com a ajuda do professor Gilberto, da USP. Ele tem um simulador solar bem bacana, com faixa de proteção, com luz UVB. A gente também fez alguns testes. Aqui era a exposição, simplesmente por 0 horas até 7 horas. Porque a ideia é, se o nosso produto, se o fungo for pulverizado no começo da manhã, às vezes ele não aguenta nem o final do dia, ali na sua cultura, ali no campo. A hora que ele encontrar a praga-alvo, ele já está inativo. Então a ideia era dar um início, um começo de proteção, para que de repente ele aguentasse um tempo a mais ali, para poder encontrar a sua praga-alvo. Então aqui, bacana olhar aqui o controle, e aqui o produto, na verdade o princípio ativo, né, do produtor solar. Então de 0 a 7 horas, esse aqui foi um isolado de metarrhiza anisop que nós usamos, para vocês verem o controle a partir de 2 horas, 1, 2 horas, até 7 horas, inativou totalmente o fungo, enquanto concentrações baixíssimas, o bom é isso, às vezes a gente consegue usar concentrações bem baixas, já tem um resultado legal, 0,1, 0,5 e 1%, até 7 horas deu uma proteção alta para o micro-organismo. Outros testes, por exemplo, quando a gente pensa em formular na base óleo, é selecionar o melhor óleo, porque esses conídeos eles estão agrupados e muitas vezes o que acontece? Eles tendem a permanecer assim, em grupos, e o ideal para a gente é quebrar esse elo. Eles são formados no conidióforo dessa forma aqui, e o ideal então é ver um espalhante, um tensoativo, um inerte, que ajude a quebrar isso, para que o nosso produto possa ser distribuído da melhor maneira possível quando ocorra a aplicação no campo. Então, alguns outros testes também são feitos nesse sentido. E de tudo isso, aqui foi uma parte da minha tese de doutorado, que a gente conseguiu desenvolver 2 produtos, na verdade foram 3, acabou desconfigurando aqui e não saiu um, que era um pó molhável e uma base óleo, e aqui um pouco mais complexo que essa parte do alginato. Mas o que muitas vezes acontece? A gente não consegue compatibilizar tudo num produto só. Uma base óleo e uma base água, então aqui um óleo tem um emulsificante, um conídeo, um fotoprotetor, e tem coisas que além de não ser miscíveis aqui, às vezes se ficar por muito tempo, quando eu for avaliar aí o shelf life, ele cai lá embaixo por conta de ter colocado um produto a mais. Então depois de tudo isso a gente começa a fazer as análises de vida de prateleira que vocês falam, que hoje eles colocam muitas vezes de 4 a 6 meses, mas acontece que o ingrediente ativo muitas vezes acaba perdendo o seu vigor muito rapidamente e precisa, por exemplo, de uma refrigeração. Isso é muito comum. Se você quiser um produto biológico hoje com um alto vigor, você precisaria refrigerar ele. E tem muitos produtos que ficam refrigerados até sair para o produtor. E às vezes não, sempre é aconselhável colocar em ambiente com proteção, ambiente não muito quente. Acontece que alguns testes, tem até um trabalho feito pelo pessoal da Embrapa, lá de Brasília, avaliou que a maioria dos lugares onde ficam armazenados os produtos químicos hoje, eles recebem
tem uma temperatura média de 30 a 35 graus. E aí você pensa, se colocar o meu micro-organismo a 30 a 35 graus, armazenado, se for usar depois de uma semana, um mês, já não tem quase nada mais de ingrediente ativo. Então, por isso a nossa busca por uma formulação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são outros testes com formulação, separação de fase. A gente enfrenta muito isso, por quê? Porque aquele ingrediente ativo nosso, ele não é solúvel, não é um sal e um açúcar na água. Ele está aqui e ele tende a decantar, por mais que a gente tente colocar alguns adjuvantes aqui, algumas coisas para melhorar isso, ele tende a acontecer isso. E se tem muito resíduo de amido, por exemplo, ele forma uma argila aqui. Isso dificulta muito também lá no pulverizador, dificulta muito para conseguir a compatibilidade de calda, tá? Então aqui a gente consegue uma estabilidade melhor do produto. E quando chega nessa fase, então, quais os testes que a gente faz em termos de vida de prateleira? Germinação, ou seja, vigor em 17 horas. A maioria das empresas trabalha muito com a questão da UFC, que é 96 horas para avaliar uma unidade formadora de colônia. Qual a diferença daqui e daqui? Aqui você tem, além de conídeos, pode ter também pedaços de hifa que formam essas colônias. E aqui, em 96 horas, vocês concordam que um conídeo que demora muito tempo para germinar, ele não está com tanto vigor assim como esse outro aqui, que demorou 17 horas. Entendem? Então, essa questão do vigor na parte dos biológicos é muito importante e interessante. Então, por isso que a gente sempre trabalha com várias metodologias de avaliação junto. No caso do tricoderma, a gente expõe eles também a um escleródio para ver como está a questão da infestação, tá? Para ver se esse escleródio aqui ele é inativado pelo tricoderma, como está, porque muitas vezes o que acontece com o químico, ele permite que o fungo germine, mas ele tira algum potencial em termos de patogenicidade do fungo. Ele mexe na maquinaria genética e ele perde algumas características importantes para ser um produto biológico. Então, esses parâmetros aqui a gente está sempre alinhando com essa questão de vida de prateleira. No caso de Beauveria baciana, Metarrhiza anisopri, estou citando aqui Isária também, que está crescendo bastante o uso dela, principalmente para mosca branca. A gente avalia a questão da patogenicidade no lagartas, a gente usa um inseto teste para ver, a gente avalia a germinação. Aqui nessa tela vocês podem ver todos os conídeos sem germinar, com 17 horas. Então essa formulação aqui não estaria muito boa. Então aqui é o início da mortalidade, né? O fungo já aderiu, já penetrou o inseto, ele já está morto, ele fica mumificado. A diferença entre bactéria e fungo é esse, ele fica durinho mesmo, mumificado, e depois o micro-organismo sai e está aqui como fonte de infecção aí para outros insetos. E aqui metarrísio, aqui Isária. Então aqui alguns testes com formulação que nós fazemos, né? O teste de inversão em proveta, meu ingrediente ativo todo preso no fundo, isso não é ideal. Aqui está um pouco melhorado depois de alguns testes. E aqui, como eu havia dito para vocês no início, aqueles testes são bem direcionados para a formulação. E aqui é um teste mais rápido, porque muitas vezes a gente tem um produto e os vendedores ligam para a gente e perguntam: olha, o meu produtor quer colocar na calda isso, aquilo. E aí, o que eu faço? Então a gente faz os testes no laboratório, eles mandam amostras dos produtos, dos químicos no caso, outros adjuvantes, espalhantes, e a gente faz teste em calda. Então, para ver essa questão de mistura em tanque, né? A gente faz em vários tempos, tempo 0, 2, 4, 6, tenta calcular quanto tempo esse produto ficaria em calda com o nosso biológico, usa o meio de cultura apropriado. Aqui são bacilos, aqui bradyrhizóbio, aqui tricoderma. Então, dependendo do tipo de aplicação, se é no suco, se é no tratamento de semente, a gente faz as diluições e tenta sempre comparar com o tempo 0 para ver até quanto tempo de compatibilidade a gente consegue nisso, tá ok? Então, esse é um teste bem rápido e que traz uma resposta bem bacana, principalmente para o produtor, que ele quer uma resposta rápida também. E em relação a perspectivas futuras nessa linha, eu acho que o controle biológico está aí, cresceu muito nos últimos anos, é algo que veio para ficar.
Alguns anos atrás, quando eu comecei, há 16 anos atrás, o pessoal achava bem bacana o nosso controle biológico, falava que era um controle ideológico, né? Que estava só na nossa ideia. E eu acho que a resposta está aí. Tem muitas empresas de biológico hoje em dia, muitas multinacionais procurando essa área, tá? Então, assim, o que precisa, em termos de estudo, é realmente formular, né? Porque o que está acontecendo é esses formulados, esses produtos técnicos serem vendidos como formulados, e a gente, não por nada, dá um efeito bem bacana, mas eu acho que cada vez mais progredir nessa parte, muitos estudos. Formulação em óleo, isso aqui é algo que eu acredito muito, particularmente. A questão da refrigeração ainda é um pouco necessária, eu acho essencial até. Formulação de outros fungos, outros isolados, metarrísio, bovéria, tricoderma, isária, numúria, lecanicílio. A procura está sendo cada vez maior por outros micro-organismos. Pesquisas nessa linha de adjuvantes, essa questão de formulação, tentar fazer todos esses testes para compatibilizar e criar um produto realmente. Pesquisas também em cauda, com fungicidas, com herbicidas, com subdosagens. O pessoal não gosta muito de subdosagem, mas tá ok. Com subdosagem, se necessário. E eu acho que esse é o grande gargalo aqui, a fermentação líquida, para tirar dessa produção artesanal que a gente tem ainda hoje. Eu acho que isso está muito difícil, mas eu, assim como o controle ideológico, hoje é um controle biológico, eu acredito muito nisso. Quem sabe aí no futuro a fermentação líquida vai ter um espaço bacana nessa parte toda. E o grande... a questão é que os estudos de formulação têm avançado pouco e também existe muito segredo industrial em relação a tudo isso, né? Eu mostrei para vocês aqui um pouco do que foi feito na universidade, hoje a gente aplica na empresa, tem muitas empresas já que têm seus laboratórios de biológicos e eu acho bem bacana, isso está crescendo cada vez mais. E é isso aí, o controle biológico veio para ficar e eu acredito que é mais um aliado para o produtor. Em relação aos registros, eu coloquei um único slide só para colocar para vocês qual é a situação hoje. A questão é a seguinte: os agrotóxicos para uso na agricultura são registrados pelo MAPA, atendendo às diretrizes da Anvisa e do IBAMA. A questão é que os biológicos, aqueles são enquadrados como agrotóxicos e afins. Isso dificulta muito para a gente, essa questão dos biológicos, embora algumas coisas já foram feitas e o trâmite está um pouco mais tranquilo nesse sentido. Então, para sair como registro na agricultura orgânica, tem um fluxo direto já no site do MAPA, e é uma tramitação própria que está levando em média 1 ano, mais ou menos, para isso acontecer. No entanto, a formulação é aberta, é aquela formulação que eu falei para vocês, muitas vezes é o arroz moído com o ingrediente ativo, mas é o que a gente tem hoje. Já pelo registro convencional é muito demorado, demora de 3 a 5 anos, aí ele guarda a sua formulação, é bacana isso, você faz um monte de estudos, seleciona um monte de adjuvante, você quer guardar um pouquinho isso, né? Mas e tem todos os relatórios técnicos já, MAPA, Anvisa, então é por isso que esse trâmite leva um tempo a mais. Em relação às cepas, eu não sei se o pessoal tem conhecimento, mas hoje o Instituto Biológico tem 2 cepas que é disponibilizada para quem quiser abrir uma biofábrica. Eles dão, inclusive, toda assistência. Devido ao acesso ao patrimônio genético, a lei estava em trâmite, mudou o ano passado, está um pouco mais burocrático isso aqui, mas o Instituto Biológico está com uma parceria com a Fundag e com outro órgão do estado de São Paulo, que eu me esqueci o nome agora. Enfim, e o Zé Eduardo, que é um pesquisador de lá, ele dá toda a assessoria, tanto para montar a biofábrica, como para cuidar do registro até o final. Então, o pessoal de lá é muito aberto a isso, tá ok? E aqui, só para ilustrar um pouquinho, a Bioma está no estado do Paraná, estou passando frio lá perto de Curitiba, desde janeiro, que eu me mudei aqui de Jaboticabal.